certo, então, isso aqui. Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da guarda e alienação parental. E para falar sobre este assunto, trouxemos uma especialista, a advogada que está aqui ao meu lado, doutora Ana Paula Gimenez, também doutoranda na Universidade de Buenos Aires. Ao lado dela, como anfitriã de hoje e da semana, está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas à doutora Ana Paula. Doutora Raquel. Doutora Ana, é uma imensa honra e satisfação tê-la aqui conosco para podermos conversar e esclarecer a população a respeito do que é alienação parental. Não é caracterizado um crime, mas poderíamos falar que é tão grave quanto. Exatamente. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite de vocês. Estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que é um dano moral contra a criança, né? Muito bem. É um assunto bastante interessante mesmo. Inclusive, até elogio a senhora, a doutora Raquel, por ter tido a ideia de trazer a doutora Ana Paula, porque é um assunto que meio que sai um pouco daquilo que tudo que a gente fala aqui, não é? E eu acho que quem está em casa vai se interessar muito. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte, muito se fala em alienação parental, mas o que exatamente vem a ser isso, tanto por parte do pai quanto por parte da mãe, para que todo mundo entenda o assunto de hoje? Então, a alienação parental é você programar um filho para odiar o outro genitor. Então, existem várias condutas que você pode fazer para ocorrer essa programação. É um dano moral contra a criança. E quais são essas condutas? Em primeiro lugar, começa com a omissão. Então, um dos genitores passa a omitir informações do outro genitor. Para quê? Para que a criança sinta que aquele pai não está interessado na vida dela. Depois pode acontecer de falar mal, de dificultar a visitação, que acontece muito. Muitas pessoas vão na delegacia porque não conseguiu cumprir a visitação. Você dificultar a vida, o contato. E, em último caso, falsas denúncias. Tanto falsa denúncia de abuso sexual como falsas denúncias no conselho tutelar, por exemplo. Há também uma outra forma de a gente fazer a alienação parental, que é mudar para local distante com o intuito de afastar o outro genitor. E essa mudança, ela não tem motivação nenhuma. Doutora Ana e Adriano, é engraçado, estamos falando de uma situação em que não caracteriza crime, não está previsto na legislação penal brasileira, mas o delegado de polícia, como primeiro garantidor da legalidade e da justiça, nós sempre nos deparamos, infelizmente, com situações em que não consegue uma solução no ambiente privado e se dirige quem? Aquela autoridade que está 24 horas com as portas abertas, independentemente do dia da semana, no caso, o delegado de polícia. E achei muito, muito interessante, doutora Ana, essa colocação, porque muitas vezes, nos meus plantões, as supostas vítimas, mas os genitores, compareciam à delegacia instruídos pelos advogados, para que registrasse um boletim de ocorrência na negativa de uma entrega de uma criança ou no atraso da entrega de uma criança, né, na situação de guarda e de visitação. E eu explicando, falava que a delegacia de polícia é uma situação em que nós sim iremos interferir a partir do momento que ocorre um crime. E em sua maioria das vezes são sentenças, não são sentenças, nem sentenças judiciais que poderíamos até caracterizar o artigo 330 e tem uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Poderíamos falar que há uma homologação de acordo, então nenhuma sentença judicial
Além desse aspecto legal, não há um grave dano também para a criança ser envolvida no ambiente policial? Os pais entrarem, sabemos que o direito penal é a última ratio, mas os pais instruídos por advogados colocarem os seus filhos, muitas vezes por brigas entre o casal, e colocarem os seus filhos num ambiente até tão perigoso que é uma delegacia de polícia? Exatamente. Eu acho assim, você acionar a delegacia de polícia, por exemplo, tem pessoas que querem ir na delegacia de polícia porque o pai não está cumprindo a visitação, a mãe não está cumprindo a visitação e quer força policial. Pode ocorrer? Pode, mas o que eu acho, sendo uma advogada sistêmica, não sei se vocês já ouviram falar nisso, a gente tem que pensar sempre no melhor interesse do menor. Então, você imagina um pai ou uma mãe chegando para buscar aquele filho com a polícia por um mero atraso. Então, a gente tem que ponderar, entendeu? É óbvio que se um pai ou uma mãe sumir com a criança, sim, uma busca e apreensão. Agora, atraso de visitação, a gente tem outras maneiras de comprovar isso. Um e-mail, você deixando documentado que, olha, ocorreu tal situação, geralmente a pessoa costuma responder. Mas, assim, eu acho que tem que deixar para o último caso e, assim, com muita ponderação, porque tem que pensar naquela criança, porque a criança está acostumada a ver a polícia como? Polícia é aquela que vai prender o bandido. Você imagina chegando a polícia com um genitor, você entendeu? Às vezes é um trauma que não vale a pena. Vale a pena você estar numa ação judicial, você mostrar para o juiz o que está acontecendo, que aí o juiz vai tomar as medidas para coibir essa ação. Então, você que está nos assistindo, é muito importante que saiba, quando você tem uma briga com o seu ex-companheiro, ex-marido, ex-esposa, e você tem os frutos dessa relação e os frutos positivos que são os filhos. Não coloque os seus filhos de forma irresponsável no meio dessa briga. De repente, para fazer uma retaliação, para colocar algo, uma situação constrangedora para o pai ou para a mãe do seu filho, você colocar essas crianças, esses menores nesta briga, além de irresponsável, não é eficaz. E não é o instrumento adequado você se dirigir a uma delegacia de polícia em caso de descumprimento de visitação. Bom, correto? Eu acho que deve evitar ao máximo, até porque a criança é 50% pai, 50% mãe. Então, se puder resolver sem a criança estar envolvida nesse meio, é melhor para o psicológico dela, porque já não é fácil as crianças serem filhas de pais separados. Sempre elas vão sentir algum grau de culpa, entendeu? E elas sentem falta do genitor que não tem a residência fixa com elas. Então, o ideal é a gente preservar ao máximo a criança e o adolescente. Perfeito. E, doutora Ana, alienação parental não é um crime, portanto, não tem pena a ser colocada, imposta pelo juiz. Mas quais são as consequências daquele genitor ou genitora que pratica, que comete alienação parental contra os seus filhos? Então, as penas, elas vão desde a pena de multa, que que é uma pena que costuma dar resultado. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive um cliente que a mãe não entregava o RG para o pai viajar. Então, não estava cumprindo o direito de visita dele, de férias dele, entendeu? Então, o juiz determinou multa a cada dia que ela não entregasse o RG. Então, uma forma de fazer com que o alienador faça o melhor para o filho. Outra coisa que pode acontecer, mera advertência, porque muita gente, às vezes, com um susto de um juiz chamando, falando que você está cometendo alienação parental, já... Mas uma advertência judicialmente, numa audiência judicial. Sim, uma advertência do juiz. Do juiz? Sim. Aí tem, nos casos mais graves, aumento da visitação daquele genitor que é o alienado, né, que está sofrendo alienação parental, inversão de guarda e até suspensão do poder familiar. E é uma coisa interessante, caso essa alienação já está num estágio mais avançado e realmente o alienador conseguiu manipular a mente dessa criança, e essa criança se recusa a ir com seu genitor, como reverter um caso assim? Então, há todo um estudo biopsicossocial num processo de alienação parental. Então, vai ter o assistente social que vai verificar o ambiente que essa criança vive, vai ter o psicólogo que vai fazer a perícia,
entendeu? E aí, aos poucos, essa visitação vai sendo ampliada. Com acompanhamento, então, dos profissionais responsáveis Sim, também. sim. Mas é um assunto extremamente complexo, né? Sim. E engraçado que a doutora Raquel colocou logo de cara, e eu achei muito bom, porque o fato das pessoas irem à delegacia, né, que é a Clínica Geral 24 Horas do Estado, em qualquer lugar... De qualquer assunto. Pois é. Imagino que todo mundo tenha um exemplo na família, na minha não é diferente, e eu já ouvi isso da pessoa dizendo, se não deixar eu ver, eu vou na delegacia registrar um BO. Sim, a maioria faz isso, mas não pensa na criança, no melhor interesse da criança. Gente, eu tenho 2 filhas. É óbvio que elas vão ter medo se chega um policial em casa ou não. Então, tem que ponderar, porque se você pode pedir isso pro juiz, é muito mais fácil você pedir pro juiz. Ou até um conselho tutelar. Mas sabe o que eu acho? Assim, posso estar errado, claro, como leigo, mas eu acho que, às vezes, essas atitudes impensadas, elas são oriundas do fato de que a justiça não tem a mesma celeridade que a pessoa gostaria que tivesse. E ela imagina, então, que se ela for numa delegacia, vai ter uma autoridade policial que vai resolver. Sim, com certeza. É isso que elas pensam mesmo. Demora muito. E é complicado porque, por exemplo, depende também da deliberação e do entendimento jurídico de cada delegado de polícia. E nessa situação não caracteriza crime. Registrar um boletim de ocorrência não criminal não tem valia jurídica. Não tem valia nenhuma. Da mesma forma em que você pode, como perfeitamente a doutora Ana disse, mostrar e comprovar os fatos através de um e-mail, ou mesmo até com uma ata notarial, que tem uma instrumentalização jurídica muito melhor e eficaz, o delegado se recusa, inclusive. Então, teria o trauma de você chegar até uma delegacia, não é uma situação de elaboração de um boletim de ocorrência, há uma orientação jurídica pelo delegado na situação e você não resolve o seu problema. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu estou percebendo que a gente está apenas 30 segundos do final do primeiro bloco, e esse assunto está indo, que é uma beleza. Então, eu vou encerrar com 30 segundos antes, para a gente voltar depois, entrando numa outra questão. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui. Segundo bloco, já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da guarda e alienação parental. Eu vou reapresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Paula Gimenez. Ela é advogada e também doutoranda na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Ao lado dela está a presidente do Sindipesp, como nossa anfitriã, doutora Raquel Kobashi Galinatti. Esse assunto que a gente está conversando hoje, eu acho muito interessante, porque imagino que muita gente esteja assistindo em razão do fato de ser um assunto que acontece com todo mundo, né? Exatamente. Sempre tem um problema assim. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber de uma advogada como a senhora. Por exemplo, se um dos genitores, 99% é a mãe, deixar de receber a pensão que deve receber do pai, ela pode impedir o pai de ver o filho? De jeito nenhum. Uma coisa é o direito de convivência, que é um direito constitucional e também está no ECA, que ele deve ser preservado independente da pensão alimentícia. Por isso que existem instrumentos... Mas isso não acontece, né, doutora, também? Como assim? Várias mães impedem o pai de ver o filho porque não está devendo pensão e tal. Mas é errado, até porque a gente tem instrumentos, a gente pode mandar prender o pai que não está pagando a pensão no primeiro mês de atraso. Então, logo no primeiro mês? Sim, logo no primeiro mês de atraso. Caramba. Aí a gente pode cobrar as 3 últimas prestações nesse rito que a gente diz que é o rito da prisão, que é a única prisão civil que a gente tem no Brasil, Isso né? que eu ia falar. Tínhamos até uma discussão de depositário infiel, mas a jurisprudência... Depositário infiel não é mais? Não. As cortes de última instância já decidiram que não. Então, a única prisão civil que temos aqui no Brasil hoje é de débito em pensão alimentícia. E a justiça, na sua opinião, ela está cumprindo a lei, está mandando pais que não pagam pensão para a cadeia?
Com certeza. Não existe Está nenhum assim. recurso que a pessoa pode recorrer, paga um negocinho? Não, tal, ela tem um tempo para pagar a pensão. Ela pode justificar, entendeu? Porque não pagou. Entendi. Doutora, Mas não assim, pagou pensão, Cana. sim. E aí do lado da mãe que não deixa o pai ver o filho, ela Alienação sofre alguma parental. sanção judicial ou não? A ação de alienação parental. Que é Que disso aí nós vão- estamos falando. vão Isso é uma ser- alienação parental, então. Não deixar Sim, ver. é uma alienação parental total. doutora Ana, eu achei muito interessante que você mencionou de forma muito rápida, não sei se alguém prestou atenção, os ouvintes, os telespectadores, sobre uma advocacia sistêmica ou constelação familiar. O que seria isso? Não, é você olhar o conflito num todo, com um novo olhar, entendeu? Quem criou isso, quem estudou isso, foi um alemão chamado Bert Hellinger. Que Quando? ele fala, Qual foi a... Quando ele está foi? vivo. Não, O mas Bert- quando essa doutrina foi criada? Tem um juiz da Bahia que ele chama Sami, e ele começou a aplicar, não propriamente a constelação familiar, ele aplicava nas suas audiências de família, Uhum. mas ele usava os princípios de Hellinger, que são Uhum. as ordens do amor, que é pertencimento, a nossa tendência de repetir comportamentos da nossa família para pertencer, hierarquia, os pais vêm antes, então os pais têm determinadas funções, os filhos outras, não pode inverter. Equilíbrio de troca, de dar e receber. Então, em todas as Casal. relações de casal, de trabalho, de amizade, tem que ser na mesma proporção. E ele começou a usar nas suas audiências para mostrar para aquelas pessoas qual que era... que o conflito familiar, ele é muito mais do que aquelas pessoas estão falando. Tem Sim. muitas questões internas, muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitos motivos. Então, ele começou a usar nas audiências esses princípios e começou a ver que dava muito acordo. Então, aí começou um estudo. Hoje em dia, nós temos a própria pós-graduação de Direito Sistêmico aqui em São Paulo, do Bert Hellinger, que a Sophie Hellinger vem sempre para o Brasil para dar aulas aqui. É uma maneira muito diferente de você ver o conflito. Inclusive, tem um segmento que é para penal. Que interessante. E é um direito, o nome é direito sistêmico dessa nova matéria, sim. É direito sistêmico que chama. E a constelação familiar está inserida no direito sistêmico ou é um outro ramo do direito? Não, é assim. O que acontece? O direito sistêmico usa esses princípios de Bert Hellinger. E Bert Hellinger estudou as constelações familiares mais a fundo. Ele é um ex-padre que virou psicoterapeuta. E ele começou a observar isso, que determinados comportamentos se repetiam por gerações. E na constelação familiar, aparece como é a dinâmica da nossa família, que a gente muitas vezes não percebe. Então, o direito sistêmico, ele pode, muito de forma positiva, ser aplicado justamente nesses casos de alienação parental. Talvez Sim. muito mais eficaz do que normatizar e aplicar pura e tão somente a lei. Porque na alienação parental você está excluindo um genitor e você nunca pode excluir membros da sua família, porque aquilo lá causa um desequilíbrio muito grande. Então, é uma forma da pessoa entender e incluir o outro genitor para que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa cresça de uma maneira mais saudável. Nossa, muito interessante. Eu queria perguntar uma coisa. Se a alienação parental tem essa relevância toda, né, essa importância, se ela é tão grave assim, por que teve esse político querendo revogar a lei da alienação parental, na opinião da senhora? Então, tem uma corrente que diz que o Richard Gardner, que estudou a síndrome da alienação parental, era pedófilo. Sim. E eles caracterizam o quê? Que a alienação parental é só falso abuso, falsa denúncia de abuso sexual. Só que a alienação parental não é só isso. A alienação parental são diversos atos que caracterizam a alienação parental. É falar mal do pai, é ausência, é não deixar falar no telefone, é dificultar a visitação, é mudar para cidade distante. Só que as pessoas estão focando só na falsa denúncia, o que vai prejudicar muitas crianças. Se querem modificar uma lei, tudo bem, vamos estudar melhor, porque o abuso sexual de criança é realmente um crime muito grave, né? Só que
eu acho que as crianças vão perder muito se a lei toda for revogada, porque o Brasil é o único país que tem uma lei que vai coibir a alienação parental. O Brasil é o único país que Sim. trata Sim. legalmente Sim. sobre alienação parental. Sim. Muito interessante esse dado. Nenhum outro país da Europa, Estados Unidos, América... Eu sei que da América, Da não. América, só o Brasil. Não, só o Brasil. Então, é um avanço extremamente positivo que estão querendo implementar um retrocesso. Exatamente. Porque você se ficou em discordância a falsa denúncia de abuso sexual, porque quando a lei fala falsa denúncia, é falsa denúncia em conselho tutelar. E é crime. É crime. Sim, tem muita gente que vai em conselho tutelar para fazer uma denúncia qualquer só para irritar o outro, entendeu? Um exemplo, você tem um exemplo de caso prático de uma falsa denúncia, inclusive no conselho tutelar? Tenho. Teve uma cliente minha que foi no conselho tutelar, o ex-marido foi no conselho tutelar, falou que ela atrapalhava a vida pessoal dele, que ela não dificultava a comunicação. E depois, quando nós fomos no conselho tutelar... Ele quis alegar uma suposta alienação parental por parte da sua cliente. Exatamente. A gente foi no conselho tutelar com várias provas, inclusive gravações do pai falando mal da mãe e o WhatsApp da filha, várias coisas que, na verdade, ele se autoalienava, ele se afastava das filhas, entendeu? E falava que era a mãe que estava cometendo alienação parental, porque existe isso também, a autoalienação parental. Assim como em toda situação existem aqueles que querem aproveitar de uma lei em benefício próprio, né? Exatamente. É igual a lei, quando a gente fala da revogação da lei da alienação parental, é igual, não tem mulheres que cometem denunciação caluniosa, então a gente vai Maria revogar, da Penha, a gente vai revogar a lei Maria da Penha, exatamente, entendeu? É querer colocar por água abaixo um trabalho de anos, exatamente, que foi a construção da lei Maria da Penha, por uma irresponsável, por uma oportunista de repente, digamos assim. Realmente é um contrassenso. Eu fico muito chateada de ver assim movimentos na internet contra a lei de alienação parental, mas focada só na falsa denúncia. E tem a Andréa Calçada, que é uma perita há mais de 20 anos do Rio, e ela tem um livro exatamente sobre falsa denúncia em alienação parental. E ela diz que 50% das denúncias são falsas, 50% verdadeiras, entendeu? É um número muito grande. E essas denúncias são feitas geralmente no Conselho Tutelar e no Ministério Público? Quando é falsa denúncia de abuso sexual, de abuso sexual. Não, mas de delegacia. alienação parental. Não, é que a alienação parental você faz no conselho tutelar, ou uma ação judicial, que essa ação pode ser uma ação incidental num processo de divórcio, num processo de guarda ou um processo autônomo. Mas é interessante, uma certa situação, sim, houve uma mãe que se dirigiu à delegacia em que eu estava presidindo o plantão, alegando que a filha tinha sofrido abuso sexual. Não era estupro, Sim. mas era abuso sexual. Sim. Imediatamente a gente leva para a Pérola Byton, antes de qualquer outra providência, a gente já encaminha para ver se houve alguma situação mais grave. A criança era pequena, tinha uns 4 ou 5 anos. Sim. Não houve, veio um laudo. Eu liguei, porque o laudo não é tão rápido, mas eu liguei porque nós estávamos com o genitor ali prestes a ser preso em flagrante, porque Sim. ele estava com a guarda, e a médica legista falou, não tem nenhum indícios. Chamei novamente a criança, perguntei a autorização da mãe se a criança poderia ali conversar, porque a avó estava ali. E ali, não, a criança começou a chorar e falou, não aconteceu nada, a minha mãe que mandou eu falar isso. Então, assim, existe uma sensibilidade também para aquele operador do direito que não estamos ali somente para aplicar a lei. Sim. E eu consegui perceber na sensibilidade, porque um pai que abusa de um filho, ele teria uma frieza muito maior. Ali, aquele pai estava desesperado. Sim. E a criança o tempo todo queria ir para o colo do pai, ali na delegacia. É a antítese do fato em Sim. si, não é? Quando a criança fugiria. Exato. Ela não quer ver o genitor. A criança o tempo todo queria ir para o colo do pai. Sim. E a mãe segurando. Mas a criança, você via aquele comportamento daquela criança. Se aquela criança tem uma agressão, algo que machuque, a criança já tem aquele instinto de autoproteção. Sim. E aí, na situação, a criança começou a chorar e falou, não, a mamãe mandou eu falar isso, mas não é verdade. Você consegue perceber também quando a criança fala palavras de adulto, falas de adulto, frases de adulto.
E eu perguntei se, no caso, o genitor queria entrar com uma denunciação caluniosa, alguma relação em relação à mãe, o genitor não quis. Sim, porque às vezes quer preservar, né? Sim. Eu tenho um caso É bom que, desculpe interrompê-la, mas o delegado de polícia vai atrás da verdade, né, doutora? Nós não estamos ali para colocar ninguém na Sim. cadeia, diferentemente do que alguns conceitos as pessoas possam achar. É muito mais difícil você não encarcerar, não elaborar um auto de prisão em flagrante, do que elaborar, porque no momento em que você não elabora um auto de prisão em flagrante e não condena previamente alguém, você tem que justificar juridicamente, embasando, inclusive, até com os testemunhos que eu tive que embasar a minha decisão. Doutora Ana Paula, eu preciso interromper a Ah, senhora. Eu queria tanto mais que meia pena. hora para conversar, mas... Vamos convidar a doutora Ana novamente? Vamos. O nosso tempo terminou. Tá Ai. vendo? Quando o programa é bom, acontece isso. Então, a gente vai ver uma próxima oportunidade, a doutora Raquel convidando a senhora, teremos o prazer de recebê-la, tá bom? Obrigada, muito obrigado obrigada a senhora e pelo também a convite. doutora Raquel. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, em que falamos sobre guarda e alienação parental. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.